Galera, mais um vídeo pedido aí pelo pessoal. Fazer uma explicação sobre equação de segundo grau, né? Aí na verdade eu não vou explicar como resolver uma equação de segundo grau e tal. Eu vou explicar uma fórmula que aqui no Brasil é chamada de fórmula de Bhaskara, né? E por que que ela satisfaz a equação de segundo grau, né? Uma equação de segundo grau em termos gerais, como ela é escrita? Ela é escrita assim, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero, né? Então isso aí é o formato de quê? De uma equação de segundo grau, né? Do termo geral algébrico, no qual x é a variável e a, b são os coeficientes do x e o c é o termo independente. Então o que acontece? Sempre que você vê uma equação de segundo grau desse estilo, como é que você faz para resolvê-la? Você aplica a fórmula de Bhaskara, não é isso? Então é o seguinte, a fórmula de Bhaskara eu vou explicar, eu vou demonstrar aqui o porquê que a fórmula de Bhaskara satisfaz essa equação, né? Vamos fazer o seguinte, para fazer isso eu tenho que fazer um negócio chamado completar quadrados. Completar quadrados, né? O que é completar quadrado? Vai ser como se diz assim, o caminho que eu vou deduzir a fórmula de Bhaskara através da equação geral do segundo grau. Sabemos que para completar quadrado, né, é preciso que o quê? Que o coeficiente do termo que está em grau 2 seja 1. No caso aqui ele é A, né? Então eu tenho que eliminar esse A daqui. O que é que eu faço para eliminar esse A? Eu divido toda a equação pelo A. Dividindo toda a equação pelo A, o que acontece? Eu vou cancelar esse A com esse A, né? Eu vou cortar. Vai sobrar o quê? X ao quadrado mais B sobre A. X mais C sobre A é igual a 0 dividido por A, 0. Beleza, cheguei aí. O que é que eu faço? Agora sim eu vou poder começar a completar quadrado. Concorda comigo que esse C sobre A é uma constante, né? Porque tá vendo? Não tem nenhuma variável aqui. Então o termo que é a constante eu passo para o outro lado, né? Então o que é que eu faço quando eu passo algo positivo para o outro lado? Que na verdade eu vou subtrair dos dois lados esse C sobre A, tá? Subtraindo dos dois lados esse C sobre A, aí ele vai sumir daqui e vai aparecer aqui negativo. Então vai ser o seguinte, vai ficar x ao quadrado mais b sobre a x é igual a menos c sobre a. Entendeu? Então, feito isso, o que acontece agora? Vamos, depois de jogar ele para o outro lado, tem que fazer o seguinte. Na verdade, o termo completar quadrado pede para você dividir esse termo aqui do meio por menos 2 e depois elevar ao quadrado. Só que eu gosto de dividir não, porque dividir por menos 2, tá? Isso dá uma confusão. Eu multiplico por 1 meio e elevo ao quadrado, porque assim, depois que eu levar ao quadrado, não importa o sinal esse sinal aqui. Depois que eu levar ao quadrado, vai ficar positivo de todo jeito. Então, o que eu faço? Eu pego esse termo aqui, ó, esse b sobre a e elevo ao quadrado. Só o coeficiente, b sobre a. Então, vamos fazer ele aqui por fora, para mostrar bem direitinho como é que eu tô fazendo, ó. Pega esse b sobre a. Primeiro que eu faço com ele, multiplica por 1 meio. Multiplica por 1 meio, né? B sobre a multiplicado por 1 meio vai dar quanto? B sobre 2a, né? Aí b sobre 2a, o que você faz? Lembra que eu disse? Multiplica por 1 meio e eleva ao quadrado. Então b sobre 2a eu elevo ao quadrado. Aí b sobre 2a elevado ao quadrado, o que é que acontece? Eu elevo o quadrado a parte de cima e a de baixo. Então vai ficar b ao quadrado dividido por 2a ao quadrado, né? Propriedade de quê? De potenciação, né? Quando dois números se multiplicam e ambos estão elevados ao quadrado, eu posso dividi-los, né? Sendo ambos separados elevado ao quadrado. Então é igual a b ao quadrado dividido por 2 ao quadrado vezes a ao quadrado. 2 ao quadrado quem é? 4. Isso. B ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, continua ao quadrado. Então, ou seja, depois que pegar esse termo independente, esse coeficiente desse x, multiplicar por 1 meio e elevá-lo ao quadrado, vai me resultar neste resultado aqui. Resultar nesse resultado. Então, o que acontece? O que eu vou fazer com esse resultado aqui que eu obtive? Eu vou pegar ele e vou somar dos dois lados da equação. Por que somar dos dois lados? Porque eu sei que se eu somar de um lado e somar do outro, né, o que vai acontecer? Eu vou estar adicionando
como se fosse adicionando zero. Ou seja, eu não estou mudando em nada a equação. Então vamos repetir essa equação aqui, só que com esse termo adicionado aos dois lados, né? Então vamos lá, x ao quadrado mais b sobre a x mais, vamos lá, adicionei ele agora, b ao quadrado sobre 4a ao quadrado é igual menos c sobre a mais, de novo, b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Beleza? Somei dos dois lados, né? E agora? O que é que acontece agora? Todo mundo, quem sabe como completar quadrado, sabe que eu vou fazer o que agora? Eu vou fatorar essa equação de segundo grau aqui, ó. Tá vendo essa equaçãozinha aqui? No qual, tá vendo que isso aqui é uma constante ainda, continua sendo uma constante. O que eu vou fazer? Eu vou fatorar essa equação de segundo grau. Por enquanto, esquece essa aqui. Vamos pegar essa parte aqui e fatorar, né? Como é que eu faço para fatorá-la? Eu penso o seguinte, esse é um trinômio quadrado perfeito, concorda comigo? Por que eu sei disso? Porque eu sei que se eu... É como se fosse o seguinte, eu jogo a raiz aqui e jogo uma raiz aqui, raiz quadrada, né? Ó, assim, jogo uma raiz quadrada aqui e jogo uma raiz quadrada aqui, beleza? Vamos ver o que aconteceu aqui, x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x, né? Então vamos lá, é o próprio x, mais, porque você pega esse sinal aqui, sendo ele negativo você põe negativo, sendo ele positivo bota positivo. E vamos lá, vamos fazer aqui por fora, isso aqui, né? Raiz quadrada de b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Propriedade de radiciação, o que é que acontece? A raiz quadrada de uma razão é a razão das raízes quadradas, né? Então, a raiz quadrada de b ao quadrado sobre raiz quadrada de 4a ao quadrado, né? Vamos lá, continuando aqui. Raiz quadrada de b ao quadrado, ó, dá simplesmente o b, dividido por quem? Lembra? Mesma propriedade da potenciação. Raiz quadrada de um produto é o produto das raízes quadradas. Então, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de a ao quadrado. Vamos lá. Raiz quadrada, vamos continuar aqui. Raiz quadrada, vamos lá, b. Raiz quadrada de 4, 2 vezes. Raiz quadrada de a ao quadrado, ó, cancela, cancela, dá simplesmente a. Então, isso aqui vai dar b sobre 2a. Entendeu? Então, o que é que eu faço? Eu joguei a raiz quadrada, né? Então, vamos lá. Jogando a raiz quadrada, o resultado aqui vai ficar b sobre 2a, tá? Eu vou explicar o que é que eu vou fazer com isso aqui. Ao quadrado. Por que ao quadrado? Vou lhe explicar por quê. Porque aquela propriedade de produtos notáveis, né? Você faz o seguinte, você vê, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, se o quê? Se depois que eu fatorar, eu fazer o seguinte, eu pegar esse número vezes esse, vezes 2, se der esse termo aqui do meio, é porque isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Falando assim é meio difícil de entender, né? Vamos lá. Aplica a propriedade aqui de produtos notáveis, né? Vamos lá. Quadrado do primeiro, tá aqui, x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro, 2x. Vamos lá. 2 vezes o primeiro, 2x. Vezes o segundo, b sobre 2a. Vamos lá. Mais o quadrado do segundo. Qual é o quadrado desse aqui? Ó, é b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Conta comigo? Ó, mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Tá vendo? O quadrado do segundo é esse aqui, ó. B ao quadrado, b ao quadrado. 2a ao quadrado, 4a ao quadrado. Então vamos lá. Esse 2 cancela com esse 2. Então aqui, ó, x... x vezes b é a mesma coisa que b vezes x, né? Então vamos lá. B sobre a vezes x. Deu ou não deu igual esse termo aqui? Deu. Então significa que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Então se ele é um trinômio quadrado perfeito, ele pode ser fatorado dessa maneira aqui, né? Acabou de provar aqui que ele é um trinômio quadrado perfeito. Então pronto, continua esse quadrado aqui. Lembra que eu disse para esquecer? Aí agora a gente vai trabalhar com esse termozinho aqui, né? Vamos lá. Trabalhar com ele aqui em cima. Tem que tirar, vamos tirar o MMC. O que tem a fazer aqui? Tirar o MMC entre eles, né? Então vamos lá. Para descobrir qual é o MMC entre eles aqui, o que é que eu faço? Você fazendo, ó, de cara já dá para ver que é 4a ao quadrado, né? Por quê?
Porque tem uma regrinha lá na matemática básica que fala que se eles são múltiplos, vai ser sempre o maior. O MMC vai ser sempre o maior, né? Se eles são múltiplos. Mas vamos provar aqui, né? Vamos lá. 4A ao quadrado e A. Vamos lá. Dividir primeiro por quem? Por 2. 2A ao quadrado e A. Por 2 de novo. Cancela. Dá A ao quadrado e A. Agora por quem? Por A. Dá A. O que é A? Propriedade de potência, né? Não vou ficar explicando tão detalhadamente não, porque senão o vídeo vai ficar grande. A dividido ao quadrado dividido por A. Você repete a base e subtrai os expoentes. Como A não tem nenhum expoente, é 1. Então repete a base A. 2 menos 1, 1. Então isso vai dar A elevado a 1, que é A. Entendeu? Estou explicando rápido assim, que é para não perder tempo. Então vamos lá. A ao quadrado dividido por A é A. E A dividido por A é 1. Dividido por A de novo. Dá 1 e 1. Acabou. Então, 2 vezes 2, 4. A vezes A ao quadrado. Como eu havia dito antes. Ó. Aqui vai dar 4A ao quadrado. Então vamos lá, né? Então aqui embaixo dá 4A ao quadrado. Aí para tirar o MMC, o que é que você faz? Pega ele e divide por esse, de baixo, pelo denominador. 4A ao quadrado dividido por A, o que acontece? Eu cancelo esse quadrado do A, né, com esse Azinho aqui, tá? Mesma coisa que eu falei agora, propriedade da potência. Então vamos lá, 4A ao quadrado dividido por A dá simplesmente 4A. Vezes C, então vamos pôr logo o C primeiro. Menos C, que multiplica 4A. Entendeu aqui o que aconteceu? Ó, 4A ao quadrado dividido por A. Cancelei esse com esse A. Então vamos lá, mais 4A ao quadrado dividido por 4A ao quadrado dá 1. 1 vezes B ao quadrado, B ao quadrado. Ou seja, no lugar disso aqui eu vou pôr isso aqui. Tá bom? Vamos lá. Só que eu vou organizar para ficar cada vez mais parecido com Bhaskara. O que é que eu vou fazer? Esse B ao quadrado eu vou pôr logo aqui. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ué, por que menos, Joyce? Vezes C. Por que tu botou o menos antes do 4? Porque é o seguinte, ó. Menos C, que multiplica 4, que multiplica A, é a mesma coisa que isso vai dar um resultado negativo. Então eu pus o menos na frente e repeti todo mundo. Entendeu? Sobre quem? Sobre 4A ao quadrado. Beleza? Só que, ó, galera. Isso aqui é aqui, tá? O que eu fiz ali. Vamos, deixa eu botar aqui. Isso aqui, ó, é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C sobre 4A ao quadrado. Ó, é isso aí. É aqui, ó. Estamos aqui. Vamos lá, vamos apagar o resto aqui em cima, né? Que é pra poder continuar. Ó, vou apagar a equação já, apaguei. Depois eu boto lá de novo. Vamos lá, né? Estamos aqui, ó. Então, o que é que faz agora? O processo de completar quadrado, né? Vamos fazer o seguinte. A gente tem que eliminar esse quadrado aqui, né? Para eliminar esse quadrado aqui, o que é que faz? A gente joga a raiz dos dois lados da equação. Joga a raiz aqui e joga a raiz aqui. Entendeu? Aí o que acontece? Raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, eu cancelo o número com a raiz. Aí vamos continuar aqui em cima, tá? Ó. Então, ó, cancelando, vai ficar x mais b sobre 2a, né? Ó, cancelei a raiz, foi-se embora. Ah, cancelei o quadrado e a raiz. É igual. Aí a raiz não tem como eu cancelar aqui. Só que é o seguinte, outra propriedade de raiz, lembra? Raiz de uma razão é a razão das raízes. Então vai ser raiz quadrada de quem? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Dividido pela raiz quadrada de 4A ao quadrado. Beleza, tá ficando bonito. Lá vai, ó. Chegando aqui, vamos aplicar de novo. Vamos tentar mexer aí, algebricamente. Então, galera, isso é só álgebra. Tá? Vamos tentar mexer aqui de novo, ó. Vamos lá, igual, igual. Vamos repetir. X mais B sobre 2A é igual. Aqui não tem o que fazer, né? Repete. Raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Dividido por... Vamos lá. A multiplicação... A raiz de a multiplicação é a multiplicação das raízes. Então vai ficar raiz de 4 vezes raiz de A ao quadrado. Então vamos lá. Quem é a raiz de 4? 2. Quem é a raiz de A ao quadrado? Cancela o quadrado com ele. Então vamos repetir de novo. Lá vai. Repetindo. X mais B sobre 2A é igual a raiz quadrada, não tem que fazer lá em cima,
B ao quadrado menos 4AC, né? Que é 4 vezes AVC. Dividido por raiz de 4 é 2. Raiz de A ao quadrado é A, 2A. Então, o que é que acontece aqui agora? Eu quero isolar o x para descobrir a variável da equação do segundo grau, né? Então, vamos lá. Vamos isolar o x aqui. Vamos lá. X é igual, ou seja, eu subtraio B... Aliás, eu subtraio B sobre 2A dos dois lados da equação. Que é a mesma coisa que dizer que pega isso aqui e jogou para lá. Então, vamos lá, né? Lembrando, quando eu jogo a raiz, vai ter que ter um mais ou menos, tá? Porque assim, a raiz ela tanto pode ser positiva, o número dentro da raiz pode ser positivo ou negativo, né? Quando eu jogo pro outro lado. Então, o que acontece? Vai ter um mais ou menos aqui. Mas eu vou botar só a partir de agora, que eu vou jogar ele pro outro lado. Então, eu vou jogar ele pro outro lado como? Ele vem negativo, né? Então, menos B sobre 2A. Menos B sobre 2A, né? Passei pro outro lado. Isso. Aí agora, no lugar de... Aqui tem um mais ou menos, tá? Em todos esses aqui, ó, tem um mais ou menos. É porque eu não botei, tá? Mas todos aqui, ó, a partir do momento que eu joguei a raiz, tem que ter um mais ou menos. Então, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C sobre 2A. Aí, ó, dá pra notar agora uma coisa bem interessante, que é o seguinte. O que aconteceu? Os dois têm um denominador em comum, né? Então, vamos lá. Repetindo essa equação aqui, vamos finalizar agora a Bhaskara. Que x é igual, vamos lá, menos B, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC dividido por quem? Denominador comum, posso pô-los sendo sobre o mesmo denominador, que é igual a 2A. Então, o que aconteceu aqui? Ó, a fórmula é essa. A famosa fórmula de Bhaskara, né? Então, o que acontece? Porque essa fórmula responde aquela equaçãozinha, que é desse formato aqui. X ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Eu acabei de provar que a equação de segundo grau pode ser resolvida por Bhaskara através de toda essa demonstração que eu fiz até agora, tá vendo? Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Pode ser, ou seja, essa equação satisfaz essa equação. E aí, galera, valeu. Dê um like aí quem gostar. E é só pedir mais demonstrações aí. Se eu souber, eu faço. Se eu não souber, eu tento aprender.